Hoje eu acabei de soltar um vídeo sobre um caso, né, cômico, porque tudo no Brasil é muito cômico. Tinha um rapaz chamava Lincoln da Voz. Ele estourou, vocês viram o vídeo dele? Ele, pô, nós trabalha, o dinheiro não fica no fim do mês. E aí você vê, minha mão tá calejada, eu gosto de trabalhar. Eu falei, nossa, esse cara representa muito o que o brasileiro tá sentindo. Esse cara tá no ponto. Gravei 2 vídeos de quase 10 milhões de views defendendo ele, só no Instagram. Muita gente defendeu. Ele fez uma vaquinha, levantou dinheiro, ele apareceu num helicóptero com o Pablo Marçal. Eu falei, não. Adivinha? Ele é um influencer, vendedor de curso, vendedor de rifa. E aquele vídeo ele copiou de um outro cara. Palavra por palavra, tintim por tintim. Ele não é um trabalhador de rua, ele é um influencer digital. Ou seja, este é um país realmente desgraçado. É um país realmente desgraçado, em que todo mundo está tentando passar a perna um no outro o tempo todo. Você não consegue nem comungar da revolta uma pessoa, quando você descobre a revolta, é um curso e um gatilho para depois ele te vender alguma coisa no final, com o Pablo Marçal. Aí você fala, meu Deus, cara, isso parece, assim, é um eterno pesadelo. E eu sinto esse eterno pesadelo em vários momentos. Eu elejo pessoas no MBL e aí os caras querem se envolver em escândalos de corrupção, como o Sandro Filho, lá em Salvador. Faustino, que era um grande amigo, no fim do dia era só um bosta. Desculpa o palavrão de novo. É difícil. É sempre você dar 2 passos para frente e dar 1 para trás. Porque aqui no Brasil, a ideia de que você tem que ser constante no seu caráter, a ideia de que a tua palavra não tem curva, a ideia de que você vai fazer algo, se você errar, você pede desculpas pelo seu erro. Essa é uma ideia que não existe. Malandro não pede desculpas. Malandro nunca pede desculpas. Malandro está sempre preparando o próximo golpe. Malandro é o homem que ganha na namorada, ganha na esposa, e depois vai com aquele papinho leve, levando ela na conversa. Malandro é o cara que vende um produto ruim para o outro, e sabe quanto vai acabar comprando nele de novo por hábito. Nós somos uma nação, infelizmente, de malandros. E você é premiado com o quanto você seja mais e mais malandro. E eu acho que isso está na gênese de todos os nossos problemas. Nós temos que nos rebelar com o malandro. Nós temos que nos rebelar com a pessoa que promete um ganho fácil. Porque o malandro, na política, encontra o campo mais fértil de todos. Porque na política você tem acesso ao maior número de otários possível, que é a população brasileira. A população brasileira gosta de ser enganada. Eu venho falando em todas as entrevistas que não basta eu ter que ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição, vou chegar lá em Brasília e eu vou pegar a composição do Congresso Nacional. E o que eu vou ver? Uma massa de no mínimo, vou cravar o número aqui, 300 deputados federais corruptos. 300 deputados federais que terão ter os seus nomes ouvidos, lembrados, o seu número lembrado, e brasileiros dos mais diversos irão à urna apertar o número desses ladrões e vão me colocar para conviver com esses ladrões, tem que fazer acordo com esses ladrões. E depois esses mesmos brasileiros vão reclamar, mas nada acontece lá em Brasília, né? Lógico, né? Porque a política entendeu que é muito fácil tirar onda com o brasileiro. Que o brasileiro é, em grande medida, o otário que acha que é malandro. Repara uma coisa, a gente gosta aqui nesse país de tirar sarro de gringo. Rio de Janeiro, então, faz isso, né? Aparece um gringo, vai na praia, quer vender, vou vender, sei lá, uma latinha de cerveja por R$100. Aí a gente acha, né, gringo é otário. Otário é esse cara, que é um vendedor ambulante na praia, enquanto aquele gringo que ganha uma grana boa, vive num país de primeiro mundo, perdeu uma merreca de acordo com o dinheiro dele. E às vezes pagou R$100 e pagaria novamente. A gente acha que é muito esperto, construindo uma sociedade de baixa confiança, quando na prática nós somos o povo mais otário do mundo, porque nós temos uma potencialidade gigantesca para ser uma das 5 maiores nações do mundo, mas hoje nós estamos quebrados, nos arrastando, sendo vítimas do crime organizado. Mas a gente torce pro futebol, e lá a gente tem uma ginga. É isso o Brasil. Esse é o país mais otário que tem. E como nós aceitamos ser otários porque a gente acha que é malandro, a gente aceita que as piores pessoas, que são os malandros de verdade, levem a gente na flauta. Em tudo. Quando falavam que o bolsonarismo era composto por radicais, alguém aqui acha que alguém é radical no bolsonarismo? Levanta a mão se alguém acha que tem um radical no bolsonarismo. Ninguém é radical ali. Foram os seguidores dos bolsonaristas a irem para frente do quartel. Não foi um deputado eleito. Deputado eleito com salário pronto para ganhar? Com um monte de assessor? Não, aí não. Nicolas Ferreira, ai,
Nicolas. Olha lá a esquerda. Ninguém vai. Ninguém vai. O malandro não vai. Botou os tios, as tias para ficar tudo lá, tomando depois couro e sendo preso, indo parar no inquérito do Alexandre de Moraes. Políticos do bolsonarismo, nenhum é radical. Porque são todos malandros, que entenderam como levar o voto dos seus pais, dos seus avós, na flauta. Olha lá o comunismo, olha o comunismo, vai te pegar o comunismo, hein, ó. Denunciei, tem um comunista aqui, ó. Tá falado, vota em mim, compra minha camisa verde e amarela. Lancei uma corneta do Brasil. Olha, só viu o vinho do Bolsonaro? Pé direito, o chinelinho deles, né? Isso aqui, essa gente fala que é patriota. Como a gente deixou, como a gente permitiu que uma gente que não vale nada pegasse a alcunha de patriota? Nós, quando derrubamos o PT, fizemos sacrifícios reais. Quando marchamos até Brasília, a gente marchou 1.100 quilômetros. Não para fazer showzinho, para fazer rede de cortes, mas para derrubar uma presidente, derrubamos. Depois, acampamos naquele mesmo Congresso Nacional. Depois, negociamos com os políticos, não tivemos medo nem vergonha de negociar, porque o nosso foco era fazer história fazendo o que era certo. Só que o povo brasileiro decidiu se iludir com um malandro. Com um malandro. O povo brasileiro viu um malandro, eu sou patriota, lindo, que olhos verdes cativantes. E se apaixonaram, como sempre se apaixonam. Vão se apaixonar uma parte pela Michelle, Michelle, difícil. Falam da Janja, mas ela fazia as mesmas coisas viajando pelo mundo com o maquiador dela. Ia no enterro lá da rainha da Inglaterra que morreu, tinha que levar o maquiador, sessões de foto em hotéis caríssimos. Mas você vai xingar a Janja porque a Janja faz a mesma coisa de esquerda. Se você faz a mesma coisa de direita, não xinga. Mesma coisa o escândalo do Banco Master. Eu adoro lembrar que um site aqui do Rio Grande do Sul, Brasil Paralelo, fez um grande documentário sobre o Banco Master, contando todo o envolvimento que a esquerda escondeu de vocês sobre o Banco Master. Ok, e toda a parte que envolve a direita, não vai falar? Eu gosto muito também que os de esquerda e o ICL fizeram a mesma coisa. Então reparem, não é porque sobre enfrentarmos os nossos adversários radicais do bolsonarismo. Radicais somos nós. Nós somos os radicais. Não foi assim também no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro passou quais leis para prender vagabundo? Eu tô vendo agora o Flávio Bolsonaro dizendo, não, agora prendeu, neutralizou. Sério, senador? Você teve 8 anos como senador para fazer qualquer coisa sobre o tema. Nunca fez nada. E quando foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro? O que fez além de ser da base do pesão? Roubando dinheiro dos próprios funcionários com rachadinha. Por que ninguém fez nada? Por que ninguém moveu uma palha? Por que só é assunto agora que a gente está concorrendo? Por que eles não se preocuparam em usar o poder para fazer aquilo que é correto e justo? Por que eles não declararam guerra contra o crime? Por que eles não enfrentaram os corruptos? Por que eles fecharam acordos e negócios junto com o STF? Por que eles participaram todos do mesmo escândalo? Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são absolutamente a mesma coisa? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e essa é a revolta que eu preciso colocar no coração de vocês. Por que não são, e vou falar agora, o verdadeiro inimigo do Brasil é uma elite profundamente brasileira. Eu vou falar para você, uma elite profundamente cristã e uma elite profundamente perversa, que enxerga o Brasil como um fazendão, que não vê a dignidade da pessoa humana nas pessoas daqui e que acredita muito na democracia. Olha o que eu vou te falar. A democracia para essas pessoas é um regime de compra de voto, que eles já estão plenamente adaptados. Se você for falar do modelo, da ideia da concepção original grega da democracia, a ideia de que homens livres participam dos debates na Ágora, eu estou falando disso aqui que a gente está fazendo aqui. Somos homens e mulheres livres que podemos concordar e discordar. Ele escolheu um negócio, ele fez a pergunta, ele fez outra, você fez outra. Somos todos homens e mulheres livres que estamos aqui num espaço comum discutindo porque livres somos. A ideia da concepção grega de democracia era essa. No Brasil, uma pessoa que está passando fome e que precisa de auxílio do governo para poder sobreviver, ela não é livre. E o voto dela, ele é condicionado à decisão política de outra pessoa. Por isso que eu falo, materialmente não há democracia no Brasil, há um modelo de compra de voto. Agora, o voto entra na urna? Entra. As eleições acontecem? Acontecem. Só que o sistema eleitoral nosso é um sistema viciado. E a elite gosta muito disso. Por isso que a elite fica falando, viva a democracia,
Viva a democracia! Repara, o Alexandre de Moraes vive, ele é um herói da democracia por causa do 8 de janeiro. O TSE lançou um boneco que é a urninha eletrônica. Vocês devem ter visto uma urna eletrônica de pelúcia ridícula, porque eles têm que comemorar como zumbi a ideia de democracia. Agora, num país que a compra de voto é a base de tudo, de que há uma concentração cartorial na mão de determinados partidos sobre a atividade política sendo exercida aqui, não é definitivamente um regime de homens livres. Não é. E não sendo um regime de homens livres, é um regime que tem que ser enfrentado.